gente está falando sobre convocados. O seu nome está na lista. Só pergunta para esse irmão que está do seu lado: seu nome está na lista, irmão? Você já verificou? Já deu uma olhada? Uma das coisas mais mais frustrante é você estar esperando algo e do nada aquilo não acontecer. Verdade ou não é? É alguém que está agora, nesses próximos meses, se preparando para fazer a prova do Enem. A maior expectativa de quem faz a prova do Enem não é o dia de fazer a prova, mas é o dia que o resultado aparece na tela. A maior expectativa de alguém não é fazer o concurso, mas é o dia que aparece o resultado no... É porque aquele dia é o dia que está assim: você foi convocado. Só convocado não adianta, porque a convocação é feita para todos. Você foi convocado. Convocado para quê? Convocado para estar junto. Mas para algo específico o nome tem que estar na lista. Jesus falou sobre isso. Ele disse assim: muitos são chamados, convocados, mas poucos o seu nome estará na lista. Nós já falamos sobre o nome na lista, já falamos sobre vai para cima. Se o nome está na lista, tem que partir para cima. E hoje nós vamos falar sobre convocados, ouvindo as instruções. Se nós estivermos convocados, mas não ouvirmos as instruções, não resolve. As instruções são fundamentais para todo aquele que foi convocado. Porque tem muita gente que ouve, mas não escuta. Tem muita gente que ouve e não coloca em prática aquilo que ouviu. Aí eu faço uma pergunta a você: Deus tem falado com você? Você tem conseguido realmente ouvir a voz de Deus? E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar essa manhã. Se é que precisamos ouvir as instruções, nós precisamos ouvir as instruções daquele que nos convocou. Se fomos convocados por Deus, precisamos ouvir as suas instruções. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola Jesus vai contar, e ele está contando aos discípulos, uma multidão, diz o texto, que vinha de várias cidades, e ele vai dizer: o semeador saiu a semear. O semeador sai a semear com as suas sementes nas mãos, e quando ele sai, ele lança a semente, e ela cai à beira do caminho. Agora, o que ele me chama a atenção nesse texto é que pelo menos em
4 tipos de terrenos essa semente caiu. Essa semente que o semeador lança, ela cai em 4 tipos de terrenos. Porém, eu quero frisar o último versículo que li, o versículo 8, que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele fala essa parábola à multidão e ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos ficam perturbados com essa parábola. E aí o versículo 9 diz assim: seus discípulos lhe perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, dão fruto com perseverança. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você precisa ouvir as instruções que está sendo dita a você. Comunicação é algo primordial. Se nós não nos comunicamos, nós nos perdemos na estrada. Então a nossa comunicação com Deus, ela tem que ser uma comunicação clara. Ela tem que ser uma comunicação perfeita. Porque senão nós erraremos o caminho. Preciso ouvir as instruções. Preciso ouvir aquilo que Deus está dizendo. Mas existem 4 tipos de solos, e esses solos, Jesus está dizendo, que são os nossos corações. Existem 4 tipos, não vão escutar muito bem e dar atenção às instruções que estão sendo ditas. Como ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, você precisa cultivar uma mente aberta. Fala comigo, eu preciso cultivar uma mente aberta. Você não pode ter uma mente fechada. Olha o versículo 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Jesus está dizendo: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Você, para ouvir nitidamente a voz de Deus, sua mente não pode estar fechada. Porque aqui caiu à beira do caminho são os que ouvem. Todo mundo ouve, mas o texto não está nos chamando para ouvir. O texto está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora todo mundo tem os ouvidos para ouvir,
Jesus está dizendo: aqueles que ouvem, mas deixam, e vem o diabo e tira a palavra do seu coração. A função de Satanás é colocar dúvida ao coração de cada um. Por que o diabo ele luta tanto e ele vai forte contra esse momento da palavra? Porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O louvor pode estar lindo, irmão, maravilhoso. Você pode estar pulando, você pode estar suado, você pode estar, não dá vontade de ir ao banheiro e não dá vontade de beber água. Mas chega a hora da palavra, sensacional. Se a gente for ao banheiro, quantas vezes a gente vai na igreja, a gente não tinha problema de rins. Se a gente bebesse o tanto de água que a gente bebe na igreja, a gente não tinha problema renal. Porque é simples. Porque caiu à beira do caminho, ouve, mas o diabo vem e arrebata a semente, a palavra. Você que já tomou uma decisão por Jesus, quanto tempo tem que você não ouve a sua voz? Pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Ei, então você está com a mente fechada. Porque a Bíblia diz que Deus fala conosco. Agora o que nós estamos querendo é que Deus vai bradar dizendo: eis meu servo o Anderson, eis meu servo Mário, eis minha serva, põe-te em pé porque eu vou falar com você agora. Ele pode falar dessa forma? Pode. Mas Deus fala através de várias formas. Através de um simples ato ao seu lado, Deus está falando com você. Você precisa estar com a mente aberta para ouvir Deus. Talvez você não tenha ouvido porque o seu coração não está aberto. Você precisa esforçar para ouvir. Talvez você não tenha ouvido porque o seu solo é um solo que foi pisoteado, é um solo que foi amassado, é um solo que está há tanto tempo sem regar, sem arar, e esse solo, teu coração, está enrijecido. São características que não deixam impermeabilizar alguma coisa. Não se planta e uma semente não vai nascer em um solo árido. Ela vai nascer em um solo arado, fértil. Porque a maior dificuldade no sertão de plantações, porque o solo ficou seco demais. Trazendo isso para dentro da nossa realidade como igreja, quantas vezes nós estamos secos, nosso coração está seco, nossa vida está seca, a gente vem até a igreja, mas Jesus está dizendo: esse é o tipo de solo do que ouve a palavra, sente até alegria na hora, mas deixa o diabo vir tirar a semente que foi lançada. Ouve a palavra, fica feliz, mas quando sai pela porta, o diabo vem com facilidade, tira a semente que foi plantada, ela não vai germinar. Pastor, mas quando é que eu ouço e não deixo essa palavra germinar no meu coração? É quando o solo está enrijecido. É quando, e como o solo vai ficar enrijecido, o meu coração vai enrijecer. Falei certo, Mário?
enrijecer, falei. O Mário é o professor de português, ele vai ensinando a gente de vez em quando. Quando é que esse solo, meu coração, vai enrijecer e vai ficar duro? É quando eu já não estou mais voltado a minha vida para as coisas da palavra de Deus. Quando as atrações externas são maiores do que aquilo que está interno. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, uma mente fechada pode impedir da gente experimentar aquilo que é de mais precioso de Deus. Transforme a sua mente, abra a sua mente, porque se não abrir a mente, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu vou experimentar todo tipo de situações, mas não experimento a verdadeira vontade de Deus. E aí eu tenho uma mente fechada, e mente fechada é sinônimo de algumas vezes de orgulho, porque eu entendo que eu sei alguma coisa, e precisamos abrir a mente, porque todos nós precisamos aprender cada vez mais. E aí eu tenho algo no meu coração e eu digo, eu sei fazer. Às vezes a gente acha que sabe tudo, irmão. A gente pensa que sabe tudo, e às vezes a gente se torna orgulhoso e não queremos aprender alguma coisa. Teve um dia que eu resolvi e fui para Cabo Frio, Belo Horizonte, Cabo Frio. E aí eu boto o GPS, vou embora. Quando de repente eu tinha que fazer debaixo de um viaduto, era uma curva para cá. Eu fui para lá. Meire disse assim, fez errado. Eu falei, fiz não, estou certo. Fez errado. Eu falei, estou certo. Passei um retorno. Quando eu estou lá na frente, eu percebi que estava errado. 22 quilômetros eu já tinha andado para ir. Voltei mais 22, 44 quilômetros perdido. Por não ouvir, ou por achar que sabia. Nós precisamos entender que nós não sabemos. Todos os dias nós estamos aprendendo. Outra causa de uma mente fechada é medo. Medo. A gente precisa abrir a mente, porque a nossa mente fechada, ela vai nos trazer medo. Tem gente com medo de se relacionar porque foi ferido lá atrás. Deixa eu te falar, quando você quebra um osso do corpo, ele cola. Coloca no lugar e cola. Eu já quebrei a perna. Perfeito, normal. Quebrei perna jogando bola. E nem por isso parei de jogar. Não sei jogar, mas vou lá jogar. A gente não pode observar o atrás. A gente tem que olhar para frente. Siga as instruções. Deus está dizendo para muitos, você é mais do que vencedor. E Ele está dizendo, mas aonde? Deus está dizendo, olha, trilha o caminho. Qual? Deus está dizendo, não tenha medo, não temas. Não, mas eu não consigo. Outra
outra razão para essa mente fechada chama-se ressentimentos. Ressentimento, o solo fica endurecido, enrijecido. A palavra bate, mas vem o ladrão, vem o Satanás e rouba a semente. Porque o ressentimento está aí, nós fechamos o nosso coração e não queremos ouvir. Todas as vezes que somos feridos, deixamos o ressentimento tomar conta das nossas mentes, do nosso coração. E deixa eu te falar algo, você que foi ferido, se prepare porque vai ser ferido de novo. Esse é o ciclo da vida. Nem todo mundo que está do seu lado vai te agradar, vai falar palavras boas. Agora a gente precisa entender algo, que amigo é aquele que não fala o que a gente quer ouvir, mas aquele que fala o que a gente precisa ouvir. Tem gente que pensa que amigo tem que falar sempre, aí concordo amiga, concordo amigo, fenomenal. Ei, amigos que nós temos, que são verdadeiros amigos, não concordam com tudo que a gente faz. Agora o detalhe é que quando o amigo não concorda com o que a gente faz, a gente deixa de ser amigo dele. Irmão, que infantilidade, que coisa de criança. A gente está mais menino do que menino. Paulo escreveu à igreja de Corinto e disse assim: quando vocês eram meninos, vocês faziam coisas de menino. Agora que vocês cresceram, façam coisas de adultos. Entre nós não estamos crescendo, nós estamos continuando mesmo, mente fechada, mente pequena. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e de maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-las, ou para salvá-los. Tiago está dizendo: livre-se de toda impureza moral, ressentimento, orgulho, impureza. Livre-se. E da maldade que prevalece. Toda pessoa que tem ressentimento, que tem amargura no coração, ela é maldosa. Ela quer fazer alguma coisa com o outro porque fizeram com ela. Tiago está dizendo: tire isso do seu coração. Aceite, essa é a palavra. Se você foi convocado, aceite a palavra implantada a vocês. Não, essa palavra eu não aceito, porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo há 10 anos, 15 meses, 20 dias, 2 horas, 40 minutos, 37 segundos e 80 milésimos. Irmão, você vai ficar mais 20 anos, 40 meses e não vai resolver o problema da sua vida. Livrem-se de toda impureza, joga para fora. Se você foi convocado, aprenda a ouvir as instruções. E a instrução de hoje é: livre-se, se liberte. Tire do seu coração o que está trazendo peso a você. Porque se você não tirar, olha o texto: aceite humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Se você não aceitar essa palavra, não há, irmão, remédio que cure. Posso ouvir um amém, gente? Em segundo lugar, como é que eu ouço Deus? Como eu ouço a voz de Deus? Eu preciso tirar tempo para ouvi-lo. Como está o seu tempo? Pastor, mas estou numa correria que o senhor nem imagina. Ei, como está o seu tempo? Pastor, mas é tanta coisa.
Ei, o seu tempo, como é que ele está? Quem faz o seu tempo é você. Tire tempo. Olha o versículo 13, Lucas capítulo 8, versículo 13 diz assim: as que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Tem que ter tempo para ouvir, tem que ter tempo para parar para ouvir Deus. Na hora da provação é que vai ser determinante a sua caminhada, porque é na hora dessa provação que você vai definir o que você ouviu. Pessoas que não abandonam a Jesus na hora da provação. Agora nós conhecemos muitos que abandonam, que saem, não aguento mais. Significa esse tipo de terreno que caiu a semente, recebeu com alegria no coração, ouviu, mas não creram apenas até durante tempo, mas depois desistiram. O povo de Israel um dia sai do cativeiro, e quando chega Malaquias escreve e diz que aquele povo estava dizendo: de que adianta estar servindo a Deus? De que adianta estar buscando Deus? De que adianta estar falando com Deus? As coisas não estão acontecendo. Ei, durante um tempo a gente crê, mas durante um tempo a gente não crê mais. Eu não consigo entender como alguém experimentou algo sobrenatural de Deus, agora deixa de crer no sobrenatural de Deus. Como alguém experimentou um milagre, agora deixa de crer no milagre. Como alguém experimentou a vida, agora deixa de crer nessa vida. Organize-se, tire tempo para ouvir. Tire tempo para ouvir Deus. Irmão, é sensacional a gente vir no culto, a gente ouvir a palavra, isso faz parte, a gente tem que estar, isso aqui nos alimenta, isso aqui nos enche. Ei, mas o seu tempo com Deus, o seu tempo a sós com Deus, vai determinar a sua caminhada. Jesus disse assim: olha, quando você entrar no teu quarto, fecha a porta. Ele está dizendo: tire um tempo. Eu faço uma pergunta: quanto tempo tem que você não fica sozinho com Deus? Quanto tempo tem que você não para ler a palavra? Quanto tempo tem que você não para dobrar os joelhos e apenas chorar diante de Deus? Quanto tempo tem que você não para agradecer a Deus? Quanto tempo? Tire tempo. Nós estamos nessa correria da vida e hoje tudo parece que está ficando encurtado o tempo. Hoje o banco já é banco 30 horas. Porque para dar um tempo a mais. Parece que foi ontem domingo e nós já estamos aqui hoje de novo. Parece que foi ontem a virada do ano, nós já estamos terminando o mês 6, estamos caminhando para o mês 7. Parece que foi ontem dia 1º, hoje já é 16, passamos a metade do mês. Parece que foi ontem que você recebeu o seu salário e ele já acabou, aleluia. É assim. Agora você precisa tirar tempo. Tempo para estar com Deus, tempo para estar com o Pai. Organize sua agenda. Quem não gasta tempo com Deus não cria raiz. Se você está na igreja e você não ouve as palavras que são ministradas, você não ouve a voz do seu pastor, você é como essa terra, você ouve, mas não cria raiz. E se não cria raiz,
você faz as coisas do jeito que você acha que deve fazer. Ei, você foi convocado não para fazer do jeito que você acha que deve fazer. Você foi convocado porque para você ouvir uma instrução e realizar aquilo que foi passado. Em terceiro lugar, elimine as distrações. E isso aqui é primordial para a segunda, porque as distrações nos tira do tempo certo. Deixa eu te falar algo, celular é uma distração. O WhatsApp é uma distração. Irmão, quantos cultos eu estou pregando aqui, eu estou vendo gente com o WhatsApp aberto e escrevendo no WhatsApp. Eu se tivesse condição, eu colocaria um bloqueador de WhatsApp dentro da igreja. Pronto, travava. E tem gente que tem a coragem de dizer, não estou trabalhando. Está desorganizado. Está desorganizado. Tire tempo. A distração vai ser interligada no tempo. As distrações nos impedem de ouvir a instrução do treinador. As distrações nos impedem de ouvir a instrução de Deus. As distrações nos impedem de seguir o que o treinador está dizendo, o que Deus está dizendo. Deus fala, mas nós não conseguimos ouvi-lo, porque a nossa mente está cheia de coisas. Deus fala, mas a nossa mente está cheia. Se a nossa mente estiver cheia, não há mais espaço para nada. Vou usar o celular de novo. Já tirou uma foto? Quando você tira uma foto, está escrito assim, memória cheia. Eu queria tirar uma foto para mostrar que estava, quando eu tirei, memória cheia. Aí eu falei assim, meu Deus, não vou conseguir nem provar que eu vim, né? Vou apagar algumas fotos. E aí quando eu apagar, sua bateria está baixa, não consegue apagar. Você sabia que para você apagar, ou para você tirar uma foto, ou para você arquivar, ou para você fazer alguma coisa, tem que estar com a bateria carregada? Irmão, eu aprendi uma lição aquele dia. Irmão, para mim tirar alguma coisa da minha mente, volto lá no primeiro ponto, que a mente precisa estar aberta, a minha bateria tem que estar carregada. Enchei-vos do Espírito, tem que estar carregada. Para mim ter tempo, tem que estar carregado. Para mim tirar o tempo, tem que estar tudo acertado. Eu não posso ter distrações, porque as distrações vai me levar ao caminho que não devo ir. Olha o que diz o versículo 14, Lucas 8,14, diz assim, olha: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Essa parte é sensacional. Distrações, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e aí não amadurece, não tem amadurecimento. Por quê? Porque está sufocado com os prazeres que a vida vai promover. E você precisa atentar para duas coisas. Você precisa fazer diferenciação de atividade e de produtividade. Atividade é uma coisa, produtividade é outra. Já se pegou um dia que você foi ativo, irmão? Você correu de um lado para o outro, para lá e para cá, para lá e para cá, e não produziu nada. A gente às vezes é assim. A gente corre, a gente está cansado. Não produzi nada, não saí do lugar, andei em círculo.
Temos que tomar cuidado, porque estamos muito ativos e não estamos produzindo. Aprenda a encontrar o seu lugar secreto com Deus. Aprenda a estar pronto. Não saia do posicionamento. Não saia da instrução que Deus está te dando. E em último lugar, o louvor, por favor. Você precisa ter uma mente aberta. Você precisa ajustar o seu tempo. Você precisa tirar as distrações. E você precisa fazer o que foi dito. Você precisa fazer o que Ele disse para você fazer. Faça o que foi determinado, instruído. Não deixe de realizar o que Deus está trazendo a você. Você está convocado para uma grande obra. Lembra de Neemias? Neemias vai reconstruir os muros. Quando ele vai reconstruir os muros, ele começa a reconstrução dos muros, e de repente alguém chega para ele e diz assim: vai cair o muro. Ele diz: não, não vai. O outro diz: não, se colocar uma raposa em cima do muro ele cai. É por isso que eu não gosto de raposa. Raposa é coisa destruidora. Vai cair o muro. Não cai. Aí ele diz assim, uma resposta para algumas pessoas que estavam mandando cartas para ele. Ele diz: eu fui bem instruído, eu tenho instrução, estou fazendo uma grande obra e não posso parar de realizá-la. Olha o que diz o versículo 15 e eu encerro. Lucas capítulo 8, versículo 15 diz assim: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, a retêm e se dão frutos com perseverança. Quem faz o que ele determina, quem segue a instrução que foi colocada, é aquele que ouve, a semente cai no coração, o coração é bom, o coração é generoso, ele ouve a palavra. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele ouve a palavra, mas ele não só ouve, aqui está o segredo. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça, vírgula. Ou quem tem ouvidos para ouvir, vírgula, ouça. Aqui está o segredo. Qual? Reter aquilo que ouviu. Se você não retém o que você ouve, se você não coloca em prática o que você ouve, ei, sua vida nunca sairá do lugar, será um círculo. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir avançar. Jesus está dizendo: mas aqui caíram em uma boa terra são os que, com coração bom, coração generoso, quem ouve a instrução de Deus, a instrução do treinador, ei, irmão, ele não quer saber se é para a direita ou se é para a esquerda. Aonde Deus está dizendo para ir, ele vai. Ele está dizendo: é esquerda, eu estou indo esquerda. É direita, eu estou indo para a esquerda, para a direita. Não, não é o centro, ele está indo para o centro. Ei,
Quem ouve a instrução do treinador de Deus, ele não se importa aonde vai chegar aquilo que está sendo determinado para ele. Ele vai e pronto, e acabou. Quem ouve a instrução tem um coração generoso. Não tem orgulho, não tem ressentimento, não tem amargura, não quer puxar o tapete de ninguém. Quem ouve a instrução de Deus tem coração generoso. Quem ouve a instrução de Deus tem generosidade. Irmão, quem ouve tem coração generoso, ouve a palavra, a retém, a palavra fica no coração. Na hora da provação, está difícil, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Na hora da provação, está difícil, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele ouviu a palavra, ele reteve a palavra. Quem ouve tem generosidade, retém a palavra. Ele vai estar pronto para realizar aquilo que Deus quer que ele realize. Agora preste atenção, porque não é apenas reter a palavra, não é apenas ouvir. Retém, dão fruto. Onde estão os teus frutos? Cadê o teu fruto? Onde ele está? Pastor, mas onde está o teu fruto? Porque quem ouve a palavra, quem retém a palavra, vai dar fruto. Quantas pessoas você está pagando um preço por ela? Fruto. Agora o fruto é com perseverança. Pastor, ele não quer, persevere. Quem ouve a palavra tem generosidade, retém. No dia da provação não larga Jesus, no dia da provação fica mais firme com Jesus. Ele ganha, ele tem fruto e ele tem perseverança. Ei, irmão, não é qualquer coisa que vai me derrubar. Ei, filho, não é qualquer coisa que vai te derrubar. Não é qualquer coisa que vai parar você. Não é qualquer coisa que vai fazer você desistir. Não é qualquer coisa que vai fazer você paralisar. Ei, não são os ressentimentos, não são os orgulhos, não são as mágoas. Isso aí você tem que tirar de letra. Ouve a palavra, retém, coloque em prática, traga fruto, permaneça, porque é disso que Deus agrada. Você está sendo convocado, sabe para quê? Para você estar na lista, para você realmente viver e partir para cima. Mas você está sendo convocado, meu irmão, para você ouvir a instrução de Deus, colocar em prática e crescer no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra essa manhã? Fique em pé no seu lugar.